Quero convidar todos os produtores rurais, agricultores familiares, permissionários do município do Crato para participar do período de 7 a 10 de dezembro do Seminário de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos, realizado pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Prefeitura Municipal do Crato. É um momento de discussão da produção agrícola, da base da agricultura familiar, que leva alimento para todos os lares brasileiros. Então, todos vocês estão convidados. É importante a participação para que a gente possa discutir a questão da nossa agricultura familiar e da nossa produção no município do Crato. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Jackson Laurentino, sou nutricionista e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre as boas práticas de educação alimentar e as técnicas de conservação dos alimentos. Bem, como é sabido, os alimentos eles perdem a sua qualidade no decorrer do tempo, alguns mais rapidamente e outros mais devagar. A exemplo disso são os alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos que vêm da natureza, né? Como os vegetais, as frutas, as verduras e as carnes. Eles perdem a sua qualidade mais rapidamente, em comparação com aqueles alimentos processados, industrializados, como as farinhas, os biscoitos, as bolachas, os alimentos enlatados e os alimentos ultraprocessados, que têm essa perda de qualidade mais devagar. Bem, essa perda de qualidade dos alimentos, ela é tecnicamente chamada de deterioração, que popularmente chamamos de estragar, né? O alimento estragou. Então, quando eu falar deterioração, é um sinônimo, é a mesma coisa que estragar, que o alimento está estragado, certo? Então, quando essa deterioração, ela ultrapassa um determinado ponto crítico, ela passa um determinado limite, o alimento ele se torna impróprio, inadequado, né, para o consumo humano. Então, a gente não pode consumir o alimento deteriorado. A gente vai entender mais um pouco por que a gente não pode no decorrer da nossa conversa de hoje, tá? A gente não pode consumir o alimento deteriorado e a gente não pode consumir o alimento estragado, certo? Então, o processo de deterioração, ele pode ser retardado. Como? Reduzindo a velocidade dessa deterioração. Ou seja, reduzindo a velocidade com que o alimento ele vai ser estragado. E como é que fazemos isso? Pela aplicação das técnicas de conservação, que são justamente as que iremos ver hoje, certo? Mas essa deterioração, ela não pode ser completamente inibida, certo? A gente pode retardar, reduzir a velocidade desse processo, mas a gente não consegue inibir completamente, certo? Os alimentos eles não podem ser conservados indefinitivamente, salvo alguns casos como o mel, o sal e a água, que são alimentos que não se deterioram. Porém, eles vêm em embalagens, né? O mel, o sal, a água, eles vêm em embalagens, certo? E essas embalagens, elas se deterioram com o passar do tempo. Por isso que o mel, o sal e a água, mesmo que não se deteriore, eles têm um prazo de validade justamente pela sua embalagem que se deteriora. Um conceito que vamos aprender é o de perecibilidade dos alimentos. E o que seria essa perecibilidade dos alimentos? É a velocidade com que os alimentos eles perdem a qualidade. E essa perecibilidade dos alimentos, ela varia muito de um alimento para outro. Então, nós temos os alimentos perecíveis, que são os alimentos que estragam rápido. Em horas, em questão de horas e de dias, esses alimentos perecíveis, eles se estragam, se deterioram. E temos os alimentos perecíveis, que demoram mais para se estragar, que são os alimentos que demoram meses e anos para perder a sua qualidade, para estragar, certo? E temos os alimentos que têm uma perecibilidade intermediária. Não é tão perecível quanto um alimento perecível, né? Não estraga tão rápido, mas também não tem um prazo de validade tão grande como os alimentos não perecíveis. Então, essa perecibilidade intermediária, nós temos o exemplo da melancia, que é um alimento que tem essa perecibilidade intermediária, né? Não estraga tão rápido, mas também não demora tanto para estragar.
Aqui nós temos exemplos dos alimentos perecíveis, que são os alimentos que estragam rápido, em questão de horas, de dias. Então, a exemplo desses alimentos perecíveis, nós temos os pescados, né? Os peixes, camarões e demais frutos do mar, que são muito perecíveis. As carnes também são muito perecíveis. O leite, que é um dos alimentos mais perecíveis em questão de horas, ele estraga. Assim como são alimentos perecíveis também as frutas e os vegetais. E a exemplo dos alimentos perecíveis, que são aqueles que demoram mais para estragar, que demoram alguns ou vários meses e até anos, temos o leite instantâneo, né, o leite em pó, os feijões, os grupos dos cereais, milho, arroz. Também temos o exemplo dos biscoitos industrializados, das bolachas e dos alimentos embutidos e enlatados. Os alimentos perecíveis, eles podem ser transformados em alimentos não perecíveis, como é exemplo do leite, né? O leite de vaca, ele pode sofrer alguns processos tecnológicos e ser transformado em leite em pó. Então, um alimento muito perecível como o leite é transformado em um alimento não perecível com um prazo de validade muito longo, como o leite em pó. O mesmo para as carnes, né, que é um alimento muito perecível, ele pode ser transformado através de processos tecnológicos em um alimento embutido, certo? Que tem um prazo de validade, um prazo de vida útil, né, que vai demorar mais para se estragar, certo? Mas quais que seriam os objetivos da conservação dos alimentos? Para que a gente quer conservar esses alimentos? O primeiro ponto e o mais importante objetivo, né, da conservação dos alimentos é aumentar o prazo de validade do alimento, aumentar a vida útil, para que a gente possa consumi-lo por um tempo maior, certo? E armazená-lo para que atenda a nossa necessidade de se alimentar, certo? Mas também a conservação de alimentos ela pode ser aplicada para a produção de novos tipos de alimento, como já conversamos, né? Transformar um alimento perecível em um alimento não perecível. Também para a produção de alimentos seguros, que tenham uma proteção contra os micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos que vão causar doenças em nós, seres humanos. Também é um objetivo reduzir as perdas de alimentos, né? Então, se a gente conserva os alimentos por um tempo maior e de uma maneira correta e adequada, a gente vai reduzir a perda desses alimentos, né? Desses alimentos que seriam estragados, né? Se tornariam estragados se não tivessem uma conservação adequada. E também é um objetivo aumentar a disponibilidade de frutas e hortaliças ao longo de todo o ano, certo? Porque são alimentos muito perecíveis e essa conservação desses alimentos, dessas frutas e dessas hortaliças, quando a gente aplica as técnicas de conservação, a gente consegue ter a sua disponibilidade por um tempo maior. Bem, a humanidade, ela pratica a conservação dos alimentos há milhares de anos. Então, há indícios de que nossos antepassados já utilizavam essas técnicas de conservação. Logicamente, não são as técnicas de conservação tão robustas como as que temos hoje, né? Tão tecnológicas. Mas nossos antepassados já conservavam seus alimentos aplicando o calor, né, do fogo, com a descoberta do fogo, secando os seus alimentos, né, com o sol, expondo esses alimentos, os produtos de suas caças, expondo essas carnes, né, as carnes de caça à exposição solar e assim aplicando a técnica de secagem. Também os povos que viviam, né, os nossos povos antepassados que viviam nos extremos, nos polos, onde há grande quantidade de gelo, eles já conservavam seus alimentos aplicando o frio, colocando os alimentos no gelo, né? Então, nesse sentido, quais seriam as causas da perda da qualidade dos alimentos? Por que precisamos conservar os alimentos? Contra quem? Né? Contra o que precisamos conservar os alimentos? Bem, nós precisamos conservar os nossos alimentos de agentes deteriorantes, né? Que vão deteriorar, que vão estragar os nossos alimentos. E esses agentes deteriorantes são os micro-organismos, como os fungos e as bactérias.
Também são agentes deteriorantes as reações químicas. Essas reações químicas, elas acontecem na própria natureza do alimento, como vamos ver mais a seguir, são reações que acontecem no alimento inevitavelmente, certo? E que nós vamos aplicar técnicas para retardar essas reações químicas. É algo natural que acontece no alimento. Também há agentes deteriorantes, os processos fisiológicos de maturação, de brotamento, que os alimentos passam. Também há o ataque de pragas, roedores, insetos que atacam os alimentos, né, e que podem trazer grandes prejuízos na maioria das vezes. Também há o rompimento da embalagem em que o alimento está, e também há acidentes mecânicos que podem deteriorar os alimentos. Mas os dois principais agentes causadores de deterioração nos alimentos são os micro-organismos, os fungos e as bactérias, e as reações químicas, que são naturais dos próprios alimentos. Aqui nós temos os micro-organismos, que são os fungos e as bactérias. Esses fungos são seres vivos, né, unicelulares, bem pequenininhos, microscópicos, que vão atacar, né, os alimentos. Mas por que eles atacam os alimentos? Porque eles querem a mesma coisa que a gente. Aí eles querem se alimentar, né? Eles querem comer os alimentos para buscar nutrientes para se manterem vivos, igual nós seres humanos fazemos com os alimentos. Só que quando esses fungos, essas bactérias se alimentam desses alimentos, ocorre o processo de deterioração. Então, se um fungo está se alimentando, né, o fungo está presente lá no alimento, como aqui a gente pode ver na laranja, ele vai deteriorar essa laranja. Assim, do mesmo jeito a bactéria. Essa bactéria, ela vai se multiplicar e vai se alimentar do tomate e vai causar uma deterioração no tomate. Mas qual é o problema disso, além de tornar o alimento impróprio, né? Tornar o alimento estragado? É que os fungos e as bactérias, eles podem causar doenças também. Então, se nós consumimos os alimentos que estão estragados com esses fungos e com essas bactérias, nós vamos acabar adoecendo, tendo doenças que vão ser transmitidas por esses fungos e por essas bactérias que estão presentes nos alimentos, certo? Aqui nós temos exemplo de micro-organismos, fungos e bactérias que estão presentes deteriorando os alimentos, né? Então aqui a gente tem o exemplo do pão mofado, do mamão mofado, das frutas, da comida, né? Da refeição que a moça preparou e que acabou sendo, que acabou estragando, né? Através desses fungos e bactérias. As reações químicas, como podemos ver aqui na figura, elas são reações que acontecem naturalmente nos alimentos. Então aqui a gente tem o exemplo da maçã, que quando a gente corta a maçã, corta um pedaço da maçã e corta um pedaço da maçã e deixa ela exposta sem uma técnica de conservação, ela vai começar a perder sua qualidade, né? Por reações químicas que são natural do alimento. Assim como acontece com a manteiga, se a manteiga ela não for conservada, né, de maneira adequada, ela vai começar a ter um aspecto e um sabor rançoso, que é inevitável da manteiga, uma questão natural da manteiga. Assim como da carne, ela vai começar a perder a cor, o sabor, e isso é oriundo de reações químicas que acontecem no próprio alimento, certo? Aqui nós temos os processos fisiológicos, né, de maturação da banana, por exemplo, né? Ela vai sendo maturada até que ela atinge um grau de maturação que ela se torna imprópria para o consumo, que ela estraga, né? Também temos aqui o exemplo do alho e da batata inglesa, que eles brotaram, né? Então, isso aqui é um processo natural, um processo fisiológico que acontece no alimento. Ele brotou, certo? Aqui também, como agente deteriorantes, a gente tem o ataque das pragas, roedores, insetos, como os ratos, as formigas, as baratas, que atacam os alimentos e que podem trazer grande prejuízo, né, nesses alimentos, vai acabar diminuindo a qualidade do alimento, deteriorando e estragando o alimento, tornando-o impróprio para o nosso consumo.
Aqui a gente tem um exemplo de agentes deteriorantes que podem causar deterioração, que podem estragar o alimento, o rompimento da embalagem, né? Seja a embalagem natural, como é aqui a embalagem do ovo, né? O ovo ele é embalado naturalmente através de sua casca. Então, se houver um rompimento dessa embalagem do ovo ou da banana, que é a casca da banana, das frutas em geral, são, digamos assim, sua embalagem. Então, se houver o rompimento, pode trazer prejuízo para a qualidade e o alimento acabar estragando, certo? E os acidentes mecânicos, como aqui a gente tem na foto, são caixas de fruta. Se for uma fruta sensível, né, como o mamão, como a manga, como os morangos, esse acidente, né, nessas caixas pode trazer perda da qualidade, né, machucar o alimento, e isso vai acabar trazendo uma perda de qualidade e uma deterioração, né? O alimento vai ficar estragado, ou parte dele vai estar estragado e não vai dar para consumir. E enquanto as estratégias de conservação dos alimentos, como a gente pode conservar esses alimentos, como a gente pode evitar que os alimentos percam a sua qualidade, que os alimentos deteriorem, que os alimentos estraguem, né? Então a gente pode destruir os micro-organismos, né? Os fungos e as bactérias através do calor. A gente pode inibir a multiplicação deles, né? Que eles se alimentem, que eles deem seguimento ao seu ciclo de vida, certo? Então a gente pode fazer isso, essa inibição, por meio do congelamento, da desidratação e da secagem, que são técnicas, estratégias de conservação que iremos ver mais na frente, certo? Também a gente pode reduzir a velocidade da multiplicação. A gente pode inibir pelo congelamento, pela desidratação, pela secagem, e a gente pode reduzir a velocidade da multiplicação pela refrigeração. A gente também pode evitar o acesso aos alimentos, né? A gente pode evitar que esses agentes deteriorantes, eles tenham acesso ao alimento, né? Como a gente pode fazer isso? Através de embalagens, né? Embalagens adequadas dos alimentos. E a gente também pode impedir que as pragas, né? Os roedores, os insetos, eles cheguem até o alimento, né? Com um controle de qualidade, né? Um controle de pragas. Evitando, né? Que essas pragas, os roedores, os insetos, ataquem os nossos alimentos, né? Bom, aqui a gente já inicia as técnicas de conservação, certo? Vamos conversar um pouco sobre as técnicas de conservação dos alimentos. Mas o primeiro passo para uma boa conservação dos alimentos é a higienização, a nossa higiene pessoal e a nossa higiene das mãos. Por quê? Porque aqueles agentes causadores de deterioração, da perda da qualidade dos alimentos, causadores que os alimentos estraguem, eles estão em todo canto, certo? Então, eles podem estar no nosso corpo, nas nossas vias aéreas, no nariz, na boca, no ouvido, no nosso corpo, no nosso cabelo, sobre uma mesa, né, no dinheiro que a gente pega. Então, a gente pode ser um veículo de estar levando os agentes deteriorantes, os fungos, as bactérias, para os alimentos, através de nós mesmos, certo? Então, é importante a gente ter uma boa higiene pessoal e uma boa higiene das mãos, né? Então, sempre lavar as mãos antes de manipular os alimentos, né? Antes de pegar nos alimentos. Então, a gente sempre tem que lavar as mãos. Então, como é que é essa lavagem das mãos, né? Lavar as mãos com água corrente e sabão, lavando por todas as partes da mão, entre os dedos, debaixo das unhas, lavar os pulsos, lavar o dorso, né? Que é lavar em cima da mão, lavar os polegares e enxugar de maneira adequada, certo? Com uma toalha, com um papel toalha que esteja limpo também, certo? Outra questão é a higienização dos alimentos, dos utensílios, né, que a gente usa para manipular os alimentos, seja para cortar, seja para transportar, seja para guardar, e os locais de armazenamento desses alimentos. Então, a gente tem que higienizá-los todos de maneira eficiente, certo? A gente precisa higienizar os alimentos, a gente precisa higienizar os utensílios e a gente precisa higienizar os locais de armazenamento desses alimentos, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Os utensílios a gente vai fazer lavando, né, os utensílios, lavando a faca,
lavando outros utensílios, lavando a bancada que a gente vai utilizar para manipular o alimento, certo? E também os locais que esses alimentos vão ser armazenados, seja numa câmara fria, seja na geladeira, a gente precisa limpar a geladeira, seja no armário, a gente precisa limpar o armário, né? Seja os recipientes, né, que a gente vai colocar os alimentos dentro, então eles precisam estarem muito bem higienizados, porque podem conter agentes que causam a deterioração dos alimentos, né? Pode ter fungos, pode ter bactérias ali nesses ambientes. Então, como que a gente vai higienizar as frutas, as verduras e os legumes, né? Primeiro, a gente vai lavar as mãos, né? Como a gente já tinha conversado, vai lavar as mãos antes de manipular o alimento. Depois a gente vai lavar esses alimentos, né, que são laváveis, as frutas, as verduras e os vegetais. A gente vai lavar esses alimentos em água corrente e tirar as partes machucadas, tirar as sujidades, as partes de terra, aquelas partes que estão estragadas, certo? Ou que estão machucadas. Depois, a gente vai deixar de molho em uma solução de água com hipocloreto de sódio, que pode ser o cloro ou a água sanitária. A gente vai deixar de molho por 15 minutos e dentro dessa água que a gente vai deixar de molho, a gente vai colocar uma solução de hipocloreto, que, como eu falei, pode ser o cloro ou a água sanitária. A gente vai colocar uma colher de sopa para cada litro de água. Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa. Se for 2 litros de água, 2 colheres de sopa, certo? E deixar 15 minutos as frutas, as verduras e os legumes lá dentro. Então, assim a gente vai desinfectar os alimentos, certo? Depois a gente vai enxaguar, a gente vai secá-los e vai guardar, certo? Só que a gente vai guardar em ambientes, em recipientes que estejam devidamente higienizados, né? A gente pode higienizar com água e sabão, dependendo do utensílio, pode utilizar o próprio álcool para higienizar, certo? Então, aqui, propriamente dito, a gente entra nas técnicas de conservação. Já conversamos sobre higiene pessoal, higiene das mãos, higiene dos alimentos, higiene dos utensílios, né, e dos locais onde os alimentos vão ser armazenados. Então, quais são essas técnicas de conservação, certo? A gente tem técnicas de conservação pelo calor, certo? Quais são as técnicas de conservação pelo calor? A primeira técnica é a mais conhecida, que é o cozimento ou cocção do alimento, né? Então, a gente cozinhando o alimento é uma maneira de conservá-lo, né? Esse cozimento, ele vai ser até o alimento se tornar próprio para o nosso consumo. E ele é uma técnica de conservação também, esse cozimento, essa cocção. A outra técnica de conservação é a pasteurização, que ela é uma técnica que ela consiste em cozinhar, em submeter o alimento à cocção em uma temperatura de 85 graus Celsius por 3 minutos. Isso é o suficiente para eliminar a maioria dos micro-organismos patogênicos, para eliminar a maioria dos micro-organismos que vão causar doenças, certo? Essa técnica ela é obrigatória em todo o processo de laticínios. Então, manteigas, queijos, iogurtes, eles precisam que o leite seja pasteurizado, né? O leite que vai dar origem ao iogurte, ao queijo, à manteiga, ele precisa ser pasteurizado, certo? Então, no Brasil, o leite precisa ser pasteurizado, precisa passar por essa técnica de conservação, da pasteurização. Então, todo leite que é vendido sem pasteurização, ele é tido como fraudulento, certo? Outra técnica de conservação pelo calor é a esterilização. Essa esterilização, ela consiste em submeter o alimento a altas temperaturas, que variam de 110 graus Celsius a 115 graus Celsius por um tempo de 20 a 30 minutos. Ele é muito utilizado na indústria, né? Para fazer a esterilização dos alimentos que vão ser processados, os alimentos enlatados. Então, eles sofrem esse processo de esterilização, que é para matar todos os micro-organismos, certo? Também temos as técnicas de conservação pelo frio, que são basicamente submeter o alimento a baixas temperaturas.
nós temos a técnica de conservação pelo frio, a técnica de refrigeração, que consiste em quê? Que consiste em submeter o alimento a essa temperatura baixa, que varia entre menos 1,5 graus Celsius a mais 10 graus Celsius, e que ela é realizada em uma geladeira ou em câmeras frias. Então, basicamente, a gente coloca o alimento nessa temperatura dentro da geladeira ou dentro de câmeras frias, certo? Outra técnica de conservação pelo frio é o congelamento, que ele é feito nos freezers, certo? E que consiste em submeter o alimento a uma temperatura de menos 18 graus Celsius a menos 20 graus Celsius, certo? Então, o alimento ele vai ser conservado nessas temperaturas justamente porque vai inibir a multiplicação, né, dos micro-organismos. Essas são as técnicas de conservação pelo frio. A refrigeração dos alimentos na geladeira ou em câmeras frias e o congelamento, que é feito através de freezers em temperaturas muito baixas. Também temos uma técnica de conservação chamada de salga, né? Que basicamente ela é bem comum, né? Que ela consiste na utilização de sal. Então, quando a gente coloca o sal, né? Salga o alimento, ela é muito comum acontecer em carnes, principalmente nos pescados, porque quando a gente salga, o alimento ele vai perder a água de sua composição. E quando ele perde a água, torna mais difícil a multiplicação, né? Torna mais difícil que os micro-organismos, os fungos e as bactérias ataquem esses alimentos. Também temos outra técnica de conservação, que é a defumação, que ela utiliza o fumo, né? A fumaça do fogo através da queima da madeira. Então, basicamente, a queima da madeira expõe, aqui como está na foto, expõe o alimento, principalmente carnes, a essa fumaça. Essa fumaça ela vai impedir, né, vai impregnar no alimento, nas carnes, e vai impedir que os micro-organismos se multipliquem, né? Os fungos e as bactérias, essa técnica vai impedir que eles se multipliquem. Outra técnica de conservação é a desidratação, que ela consiste em quê? Em eliminar a água dos alimentos, porque como eu já falei para vocês, quando a gente elimina a água, a gente dificulta a multiplicação dos micro-organismos, a multiplicação dos fungos e das bactérias que vão ser responsáveis por estragar os alimentos. Então, essa eliminação da água na técnica de desidratação, ela pode ser feita através do sol ou através do calor artificial. Consiste basicamente em expor o alimento, né, ao sol, e ele vai secar, vai desidratar, certo? E também temos técnicas de conservações combinadas, como, por exemplo, a gente combinar o cozimento com a refrigeração, certo? Aqui, nessa figura, a gente pode ver as etapas das técnicas de conservação, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Vai higienizar as mãos, depois a gente vai higienizar o alimento, né? Colocando naquela solução por 15 minutos, né? Na solução de hipocloreto de sódio por 15 minutos, depois enxaguar e guardar, né? Aí a gente vai utilizar. Aqui nessa figura nós temos o passo a passo de como fazer uma técnica de conservação. Inicialmente a gente vai higienizar as mãos de acordo com o que conversamos, né? Com água e sabão, água corrente, limpando, né? Lavando todas as partes da mão. Depois, vamos fazer o quê? Limpar, né, higienizar os alimentos, de acordo com o que também já conversamos, deixar de molho naquela solução de hipocloreto de sódio por 15 minutos, né? E limpar também os utensílios, né? A faca, como mostra aqui nessa figura, a tábua, a bancada, certo? Então, precisamos higienizar isso tudo. Depois de higienizar as mãos, o alimento e os utensílios que vamos usar, agora nós vamos partir para a técnica de conservação, né? Aqui a gente está usando nessa figura a técnica de conservação do cozimento, né? Então a gente vai cozinhar esse alimento, né? No caso o brócolis, por 3 minutos. Essa técnica ela é chamada de branqueamento, certo? Ela serve para inibir as reações químicas que acontecem no alimento, certo? Então a gente cozinhando
cozinhando por 3 minutos, a gente aplica a técnica de conservação do branqueamento e logo após cozinhar por 3 minutos, a gente vai resfriar por 3 minutos, certo? Seja com gelo ou com água bem gelada. Isso vai dar ao alimento uma vida útil maior. Então, quando a gente faz esse processo, faz essa técnica de conservação, a gente pode, a partir daí, consumir esse alimento ou a gente pode congelar para consumir depois, certo? Então, essas são as técnicas de conservação. Espero ter ajudado e obrigado e até uma próxima.